E aí, tudo bem? Eu quero falar hoje com você sobre uma das qualidades do coração mais importantes e mais difíceis de se cultivar, sobretudo em uma sociedade ressentida, machucada, violenta e individualista como a nossa. Eu quero falar sobre perdão. Que coisa, né? Porque é um tema que, se você quiser ser muito pouco generoso em termos do que os mestres falaram, há pelo menos 2000 anos teve um que falou exaustivamente sobre isso. Hoje a gente vai entender um pouco por que perdoar é importante e por que guardar ressentimento é talvez o pior veneno, o pior problema, e a grande derrocada da humanidade se a gente não prestar muita atenção. Bom, se você está chegando aqui agora, eu sei que esse tipo de tema nem atrai tanta gente assim. E eu imagino que a essa altura, metade de vocês, metade não, um grupo grande e generoso de vocês perceba que a gente faz isso por muito carinho e muita dedicação. Não sou só eu, não. Tem um monte de gente aqui do Instituto Revolução de Si que faz esses vídeos acontecerem. Nesse momento, inclusive, muito provavelmente eu estou na Índia e deixei esses vídeos gravados para você poder assistir, não perder nenhum conteúdo. Né, Matheus? Sim. E tem muita gente envolvida na produção carinhosa desses conteúdos. Então, se você puder, se você achar que esse trabalho merece, deixa seu joinha, se inscreve, clica no sininho, manda para teus amigos e vamos espalhar esse tipo de mensagem. Por quê? Porque esse tipo de vídeo não é o tipo de vídeo que gera super engajamentos. Não é que nem esse vídeo que eu fiz com esse clickbait sobre Jesus ou sobre Kundalini, mas é um vídeo urgente, importante e necessário. Por quê? Porque não existe força mais destrutiva, mais deletéria e mais perigosa do que o ressentimento. Algum dia eu quero escrever sobre isso, eu já fiz vídeo sobre o ressentimento aqui no canal. O lance é, quando a gente não tem governança e lucidez por sobre a nossa mente, por sobre o que acontece conosco, a nossa vida, ela segue igual um barco desgovernado. E qualquer pessoa que faz qualquer coisa agradável para nós vai receber nossos afetos, não importando as razões pelas quais essa pessoa tenha feito as coisas agradáveis para nós. Às vezes ela quer nos controlar, às vezes ela quer nos subordinar, às vezes ela quer nos corromper. E qualquer pessoa que faça algo desagradável para nós vai ter o nosso desafeto. E não importa com quais intenções ou com qual ignorância essa pessoa cometeu algo que te desagradou. Eu não estou tirando da balança a maldade humana, a perversidade, nada disso. Eu estou querendo dizer que a gente, imediatistas como somos, e sem entender os nossos gatilhos emocionais, somos governados pelas circunstâncias e baseados fundamentalmente em duas coisas para as nossas relações: esperança e medo. Como assim, Gui? Bom, todas as relações e todas as relações de ganhos e perdas que a gente tiver com a vida e com o outro vão ser baseadas nas minhas memórias do que eu tive de bom e nas minhas memórias do que eu tive de ruim. Como diz Krishnamurti, a grande respeitabilidade no passado, e a gente pensa a nossa vida a partir da nossa história. E isso está muito bem quando a gente pensa em termos de sociedade, mas quando a gente pensa no desenvolvimento do indivíduo, ficar baseando a tua vida inteira a partir daquilo que você já viveu te impede o nascimento do novo. Então você vai estar o tempo todo reproduzindo padrões. Não entendi! Você vai viver o tempo todo com saudade do que foi bom, com medo do que foi ruim e tentando antecipar no futuro os seus medos e as suas ansiedades e expectativas. E, portanto, você vai fragmentar a sua atenção em diversas frentes, que não a do aqui e agora, e nessa fragmentação você cria um terreno fértil para ser atacado e vulnerabilizado como você está, sem atenção, sem cuidado, sem autodomínio, sem saber o que rola aí com você. Qualquer coisa que alguém te fizer pode causar danos, por vezes, irreparáveis. Essa é a semente do ressentimento. O ressentimento é aquilo que, diante de um trauma, diante de uma situação ruim, diante de uma situação na qual a gente sente que perdeu, a gente vai recalcando, isso que é o recalque, né? A gente vai cobrindo essas camadas do trauma com mais elaborações, com mais neuroses, com mais paranoias, com mais medo de sofrer de novo. E o ressentimento está na raiz dos conflitos humanos, desde o teu conflito com a tia da padaria por quem você deixou fiado e esqueceu de pagar e ela brigou com você e te chamou de caloteiro. Que bucólico isso, né? Quase ninguém faz isso hoje. Sei lá, desde a tua professora que você acha que te persegue e te deu uma nota baixa e você tá ali, ó, putaço, achando que você merecia ser melhor reconhecido por ela, até países, nações, religiões e civilizações inteiras que odeiam-se e matam-se aos montes por causa de ressentimento. Ressentimento é essa força do indizível, essa força do não dito,
que se alastra e toma conta de tudo. E aí, tem uma mestra que diz, e é esse o título desse vídeo, o não dito é o câncer. Ela diz que aquilo que a gente não sabe elaborar, não é que você tem que vomitar as tuas mágoas, as tuas mazelas nas orelhas de todo mundo que está à sua volta. É que você precisa saber elaborar o que acontece com você e não simplesmente ser vítima das circunstâncias. Porque o não dito é o câncer, ou seja, o não dito é aquela anomalia que, assim como a célula cancerígena, ela produz uma mutação. Ela produz um treco esquisito. E porque o corpo não está acostumado com aquele treco esquisito, ela começa a se reproduzir, e ela começa a tomar conta das outras células, e ela começa a crescer e formar corpos estranhos, e ela não morre como as outras células, ela não é fácil de atacar como as outras células, e em algum momento, se você não der conta de extirpar, de arrancar com uma cirurgia rigorosa esse tumor, ele se alastra pelo corpo inteiro e te mata. Isso é o ressentimento na sociedade, isso é o ressentimento nas famílias, isso é o ressentimento nas relações. Agora, teve um mestre que vocês cismaram, que alguns de vocês cismaram que eu não gosto ou que eu diminuo porque eu fiz um vídeo falando, eu não sou cristão, porém eu respeito muito a figura de Jesus. Tem um mestre que falou exaustivamente sobre uma via técnica para você não ser vítima deste sofrimento, deste inferno. Parênteses, inferno, gente, é estado de consciência. Pouco me importa se existe um lugar localizado em uma outra dimensão pós-mortem. Inferno, que é lugar de tortura constante e sem fim, é aqui. É o lugar em que você fica se comiserando. É o lugar em que você fica ruminando os teus traumas, os teus problemas, as tuas raivas, as tuas mazelas. E Jesus deu a via técnica para você não ser vítima desse veneno. Porque é o seguinte, justo ou injusto, justificado ou injustificado, certo ou errado, os teus ressentimentos só farão mal a um único sujeito, você. Você pode matar, pilhar, esquartejar os teus inimigos. Ainda assim, carregando esse veneno do ressentimento, você não terá paz. No fim do dia, o perdão é uma ferramenta técnica. Ai, Guilherme, não entendi. O que é uma ferramenta técnica? É uma ferramenta da experiência, ele não é uma regra moral. Jesus não estava dando uma regra moral. É muito importante que você me entenda, quando eu estou falando de um yogi, de qualquer mestre que é um yogi, e o que é um yogi? Alguém que, comprometida e devotadamente, vai desenvolver métodos ou vai transmitir métodos para sanar o sofrimento e livrar as pessoas da ignorância. Mostrar uma realidade superior. Demonstrar empiricamente para essa pessoa que ela não é o corpo, ela não é os problemas, ela não é as suas limitações. E quando um mestre fala de um ensinamento, ele não está dando um ensinamento moral. Moral é coisa da filosofia, moral é coisa da religião. Um mestre, através dos quais as religiões depois, quando degeneram seus ensinamentos, são fundadas, um mestre não está preocupado em ensinar moral, regras do bom convívio. Ele está querendo te ensinar meios hábeis para desenvolver experiências que façam matar o seu eu do ontem para que você, livre e novo, faça nascer o eu do hoje. Ai, tá muito difícil. Tá muito difícil, Matheus? Não. Mas tá amargo, né? Sabe por que tá amargo? Porque o perdão é o melhor remédio contra as nossas mágoas, contra o nosso ressentimento, contra as nossas raivas. Mas eu tava falando isso com o Matheus esses dias. O perdão, ele é uma das ferramentas mais difíceis, mais complicadas de se ministrar. Você pedir perdão, eu pelo menos, quando era criança, quando você pede perdão de verdade, sinceramente, você abre teu peito como essa imagem do Hanuman aqui, né? Quando ele abre o peito e dentro do coração dele só tem espaço para Sita e Rama, então, quer dizer, só tem espaço para Deus. Quando você oferece teu perdão, você está abrindo teu peito e você está deixando exposto ali a tua vulnerabilidade para que alguém rechace essa sua vulnerabilidade, que alguém rejeite seu perdão. Porque no fim do dia, não é sobre a pessoa aceitar o seu perdão, é sobre quão sinceramente você elabora esse arrependimento para que você possa pedir perdão e perdoar. Arrependimento aqui não como o processo que nos leva ao remorso, né? E, de novo, a comiseração e essa ruminação, mas o arrependimento útil, o arrependimento dinâmico. Qual é esse arrependimento dinâmico? É autorreconhecimento. Para isso, a gente precisa de um negócio que no yoga a gente chama de Svadhyaya. Isso aqui, ó. Svadhyaya, Swa é si mesmo, né? Ou próprio, o adequado. Então, e Dhyaya é estudo. Então, Svadhyaya é estudo próprio, estudo de si ou estudo adequado. Simultaneamente é o estudo
do sujeito com um método. Não é simplesmente ficar ruminando os pensamentos. Eu tô aqui me estudando porque eu tô aqui parado na praça jogando dominó e pensando sobre as mágoas que eu tenho. Isso não funciona. Svadhyaya, como um processo de auto-observação, para o processo de perdão, auto-perdão e perdão do outro, depende fundamentalmente de métodos. Depende de terapia, depende de professores, depende de sadhana, depende de amigos e depende da tua vontade, bonitão, bonitona. Perdão é difícil de pedir, de dar, porque a gente tem que querer. E querer significa querer abrir mão do passado. E a gente se ofende com a mera ideia de dizer, mas eu perdoo, mas não esqueço. Então você não perdoa. Não é que você vai esquecer, no sentido de apagar da tua memória. É que você vai chegar num lugar de compreensão sobre aquele ressentimento em que você entenda, eu não dou mais força a esse veneno, portanto isso aqui não me afeta mais. Se você errou comigo, o problema é seu. Eu estou disposto a gente reconstruir isso aqui, mesmo que eu me afaste de você. Mas eu não vou mais me envenenar com esse ressentimento. Exige muito trabalho. E eu sei que os meus colegas psicólogos vão dizer assim, tem casos de abusos que certas pessoas passam que não é legal ela perdoar porque são pessoas tóxicas, piriri, pororó. Quando eu digo perdoar, eu não estou dizendo, né, perdão, meus amigos da comunidade judaica, que um judeu vendo o horror do Holocausto vai lá e abraça um membro da Gestapo e fala assim, meu querido, eu entendo por que você fez. Não, não é nada disso. Não sou eu, enquanto homossexual, ir lá abraçar a galera fascistoide que tá no Brasil e que pra mim me assusta. Eu tava falando isso com, né? A gente tava conversando isso agora, não? Que é muito bizarro, né? Ter gente que é contra a nossa existência e ter lá a galera gays a favor do Bolsonaro. Mano, não dá. Não é que eu sou contra o cara a ponto de, matem o sujeito. Não é isso. É que eu não posso ser a favor de alguém, mesmo que eu não fizesse parte deste grupo, que é contra a existência de outra pessoa. Mas isso não significa que eu não possa perdoar essa pessoa. E o que significa, então, perdoar? Elaborar um estado de maturidade que você entenda. Aquela pessoa só dá conta de fazer isso. Ela só consegue ser isso aí que ela está mostrando. E se eu não posso ajudá-la, nem neutralizar o mal que ela faça, primeiro eu me afasto, para olhar de uma forma distante. Segundo, eu tento identificar por que é que aquilo ressoa em mim tão profundamente. Isso é necessário terapia. Em terceiro lugar, eu só deixo ir. Porque a ferida seca quando você para de cutucar. Claro que você precisa limpar, passar antisséptico e arde, precisa fazer curativo, mas você não pode ficar cutucando, porque senão ela não sara. E olha, eu fiz todo esse discurso porque a gente está vivendo uma era de extremos, em que opiniões distintas levam a ações extremas. Curioso, porque a gente pode justificar dizendo, não, antigamente era muito mais violento, antigamente era muito pior. A gente não tinha nem os mecanismos de segurança e de vigilância e nem o acesso à informação que a gente tem hoje. Portanto, se a gente somar isso, a gente está pior. Porque a gente tem mais recurso, a gente tem mais chance, mais oportunidade de sermos melhores do que os outros. E olha, nesse sentido, para mim, ninguém ensinou isso na nossa história recente, sobre perdoar e sobre uma outra força melhor, mais inteligente, mais eficiente do que os nossos meros mecanismos de luta ou fuga, produto da barbárie, da bestialidade, do que Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela. Esses três caras, né, ensinados também pela filosofia linda do Thoreau e do Martin Buber, esses lindos seres humanos, mostraram para nós que no meio da loucura existe saída, mas ela começa com perdão. Primeiro, perdoe a si mesmo. Não faz sentido você ficar remoendo o porquê eu poderia, seria, gostaria, chapelaria, papelaria, escadaria. Não faz sentido. Se não existe. Em segundo lugar, perder tempo com essa comiseração só te mantém estagnado. O excesso de orgulho ou a falta total de autoestima, ambos te mantêm fixos no mesmo lugar. Meu pedido sincero para você é, busque a ajuda dos amigos, busque uma prática que te faça olhar sinceramente para dentro e, se puder, busca terapia, mas terapia de verdade. É necessário, a sociedade precisava de terapia para que a gente pudesse se perdoar enquanto espécie e não levar a nossa civilização para o colapso, porque no mundo, não estou falando só do Brasil não, no mundo
Esse é o rumo que a gente está desenhando para as coisas se a gente continuar baseando as nossas relações em ressentimento. É necessário que a gente olhe para isso com muita profundidade e seriedade. Confio em você. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.